Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo a gente vai estudar uma súmula sobre trabalho portuário, que é um tema que os operadores de direito do trabalho muitas vezes têm um certo receio, desconhecem, não entendem muito como funciona o trabalho portuário. E eu mesmo já fui assim, eu posso garantir que trabalho portuário é um tema muito interessante, muito rico, né? Quando a gente começa a estudar, a gente vê que é uma realidade muito legal dos esportes, né? Tem uma conotação histórica muito grande, é uma categoria que sempre foi muito organizada e é muito bacana poder estudar, né? É um tema que inclusive eu estou colocando no meu curso completo de Direito do Trabalho, que se Deus quiser muito em breve eu vou poder lançar aí. Já estamos aí com um andamento bem avançado. Estou aqui no final de 2023, né? E muito em breve, se Deus quiser, eu vou conseguir lançar o curso completo de Direito do Trabalho e uma das aulas vai ser sobre trabalho portuário, tá? Aqui a gente vai analisar o tema da súmula 309 especificamente, que é a seguinte situação: vigia portuário, terminal privativo, não obrigatoriedade de requisição. Tá? E já antecipo que é uma súmula que está superada. Tá? É uma súmula que a gente vai estudar, é importante que a gente conheça, mas é uma súmula que está superada já há bastante tempo, apesar de ter sido mantida aqui com resoluções de 2003. E a súmula fala: tratando-se de terminais privativos destinados à navegação de cabotagem ou de longo curso, não é obrigatória a requisição de vigia portuário indicado por sindicato. E aqui chama a atenção, por quê? Porque apesar da súmula ter sido mantida em 2003, essa requisição da mão de obra portuária ao sindicato é algo que já não existe no Brasil desde a Lei 8.630 de 93, que é a chamada Lei de Modernização dos Portos. Essa lei já acabou, né, já encerrou com essa questão da intermediação de mão de obra pelo sindicato portuário, sindicato de trabalhadores portuários. Isso foi mantido pela lei atual, que regulamenta a situação dos portos, que é a Lei 12.815 de 2013. Tá? Então você não tem a figura do sindicato como intermediador de mão de obra, a gente tem a figura do chamado órgão, que é o órgão gestor de mão de obra. Tá? Não é mais o sindicato que faz a intermediação, portanto, de mão de obra portuária com o operador portuário, que vai ser justamente aquela pessoa jurídica que vai usar, né, o porto organizado, né, para suas atividades ali portuárias. Então a empresa, que é o operador portuário, né, portanto, ela vai requisitar a mão de obra do órgão, né, o trabalho avulso, o trabalhador avulso portuário. Tá? Mas é possível também, isso no curso a gente vai poder aprofundar melhor, é possível também que as empresas contratem diretamente empregados, tá? Empregados para serem trabalhadores portuários e não necessariamente trabalhador avulso. Essa é uma modificação importante. Mas aqui, vamos compreender um pouquinho melhor. De acordo com a lei atualmente vigente, a 12.815 de 2013, ela esclarece duas situações possíveis com relação ao porto. Você pode ter, pelo lugar, o porto chamado que é o porto organizado. E o porto organizado nada mais é do que um bem público, né? É aquele porto público, né, que é construído e aparelhado para atender necessidades de navegação, de movimentação de passageiros, ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária. Então, quando se fala porto organizado, nada mais é do que o porto público. O porto, portanto, que esteja sob o controle de uma autoridade portuária, né, e você vai ter ali a circulação, a chegada de navios, de embarcações, a saída de embarcações, e movimentação e armazenagem de mercadorias e também de passageiros. Tá? Esse é o porto organizado. Mas essa lei também, e a lei anterior de modernização dos portos também já permitia, o chamado terminal de uso privado, né, que às vezes é chamado de TUP. Terminal de uso privado, que é uma instalação portuária privada, como o nome indica, que é explorada mediante autorização. Né? A gente tem a figura da autorização, permissão e concessão de serviço público. Lembra disso? Direito administrativo. Então aqui, portanto, eu vou ter uma autorização estatal, uma espécie de licença do poder público, né, em que o poder público vai permitir que uma entidade privada, uma empresa privada, explore ali um terminal portuário para uso privado. Ou seja, não é para uso das pessoas em geral, não é para transporte de carga em geral, publicamente. Né? É um terminal de uso privado, que em geral vai se restringir a uma empresa ou algumas empresas específicas que usam aquela instalação portuária que está localizada fora da área do porto organizado. Portanto, não é. Eu vou ter a figura do porto público, né, o porto organizado, que está numa área da cidade, por exemplo, numa região ali, e eu vou ter o TUP, eu vou ter o terminal de uso privado, que é separado, não tem nada a ver com o porto organizado, tá certo?
E aí, seguindo aqui em frente, o artigo 40 dessa mesma lei, ele fala o seguinte: trabalho portuário. Aí você tem vários tipos de função dentro do trabalho portuário: capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações. Não vou aqui fazer a distinção entre cada uma, né? No curso a gente vai fazer isso se Deus quiser. Porque aqui a súmula fala sobre a tarefa, a função de vigilância, né? Vigia de embarcação, né? Que evidentemente é aquela pessoa que fica ali tomando conta, né? Tomando conta daquela mercadoria ou da embarcação, né? Para evitar que se dê alguma perda de alguma mercadoria ali, né? Ou algum dano. Então, agora perceba, o artigo, até sublinhei aqui, ele fala desse trabalho nos portos organizados. A gente já viu aqui, o porto público, portanto. E aí o trabalho no porto público, no porto organizado, será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos. Ou seja, o porto organizado, né, o porto público, ele pode ter trabalhadores ali com vínculo empregatício a prazo indeterminado, ou ele pode ter trabalhadores portuários avulsos, né? Mas aí ele fala o seguinte: contratação de trabalhadores portuários para todas as funções com um vínculo empregatício por prazo indeterminado será feita exclusivamente dentre trabalhadores portuários avulsos registrados. Ou seja, o órgão, que é o órgão gestor de mão de obra, ele tem trabalhadores registrados e trabalhadores cadastrados, né? E aí, simplesmente, esse trabalhador que é registrado no órgão, portanto, se espera que ele passou por um curso, um processo seletivo, né, ele tem capacidade de desempenhar, tem um treinamento para desempenhar a função portuária para a qual ele vai ser contratado. Esse trabalhador, né, que já tem um registro no órgão, ele pode ser contratado, né, pelo porto organizado, né, para trabalhar no porto organizado com vínculo empregatício permanente. Tá? Ele pode ser contratado como empregado, portanto, ou ele pode ser contratado como trabalhador avulso, presta serviço a diversos tomadores, sem se fixar a nenhum deles. Tá? Mas no porto organizado, portanto, né, o trabalhador tem que ser registrado no órgão. Tá? Agora, perceba que esse dispositivo não se aplica para o TUP, o terminal de uso privado, né, como fala aqui a lei. E aí, portanto, o terminal de uso privado, ele é uma discussão que se tem, tá? É uma discussão que se tem no direito portuário, mas aparentemente aqui, né, o direito do trabalho portuário, dizendo melhor, mas aqui aparentemente, pelo texto da lei, a gente não tem essa restrição, tá? Então, o terminal de uso privado, ele poderia, em tese, contratar trabalhadores, né, que não fossem registrados no órgão. Ele pode contratar registrado no órgão ou pode não contratar, tá? É claro que esse é um tema polêmico e é um tema que gera certa discussão, e tem gente que vai defender que ainda o TUP, ainda o terminal de uso privado, deveria contratar obrigatoriamente trabalhadores que fossem registrados no órgão. Tá? Mas não é o que prevalece existe uma liberdade de contratação. Tá? O TUP, portanto, terminal de uso privado, ele poderia contratar trabalhadores portuários com um vínculo empregatício permanente, claro, que não fossem registrados no órgão. Tá? Então, com isso, a gente nota que a súmula está bastante superada, né? Porque ela fala aqui em requisição de vigia portuário indicado por sindicato. Tá? Então, aqui onde está sindicato, eu vou dizer órgão. Né? Hoje em dia, eu vou atualizar e dizer órgão. Mas o entendimento do TST parece que é um entendimento que continua sendo aplicável. Ou seja, terminal de uso privado, né, ele não precisa contratar, se ele quiser contratar um empregado, ele não precisa contratar empregado registrado no órgão. Tá? Ele pode contratar um empregado com certo grau de liberdade. Tá? Então seria esse entendimento da súmula 309 atualizada para a nova realidade, em que quem faz o registro, não é indicação, mas quem faz o registro do trabalhador portuário é o órgão e não é o sindicato. Tá certo? Então fica aqui a nossa análise com relação à súmula 309, bastante interessante. E o tema do trabalho portuário é um tema muito rico, como eu falei, e é um tema que futuramente a gente vai poder aprofundar aí nos nossos cursos, aí, se Deus quiser. Tá bom? Fico por aqui então, grande abraço e até o próximo vídeo.